Paz, boa tarde. Eu vou meditar aqui em 1 Tessalonicenses 2, né? Vamos logo ao assunto. Lendo este capítulo de 1 Tessalonicenses 2, né, eu vejo os versículos importantíssimos para ficar remoendo noite e dia, como Paulo exerceu seu ministério, como ele exerceu seu ministério, como ele se comportou no que era principal e que não foi fácil, e nem como é a guerra no mundo, né, do que ele combateu, pelo que ele combateu, né, porque não é igual no mundo. Ainda que no mundo há guerras, a guerra que tem vitória é a guerra do servo, né, igual ele, né. Que aqui a guerra pelo evangelho traz morte e ressurreição até, mas pelo mundo é só morte mesmo, porque o salário do pecado é a morte. Mas Paulo e o combate pelo evangelho, né? No capítulo 2 de Tessalonicenses 1 e 2, que eu fiz para mim, mas eu queria passar para alguém particular que vai me ouvir, que Deus abençoe você. Então, refletindo aqui no meu entendimento, eu sei que Paulo foi muito perseguido e como ele foi caluniado, acusado de falsidade na pregação do evangelho entre falsos irmãos. Muitas vezes as pessoas sofrem tanto feito Paulo, que foi muito agravado, provado, feito ouro para ser aprovado. Paulo diz que foi entre muitos combates que ele veio falando do evangelho ali em Tessalônica e depois, né, ser tão aprovado, depois desses combates todos, que ele foi provado para ser aprovado, que ele se tornou mais ousado. Então, quando uma pessoa ela sofre muito, é amassada na mão de Deus, é provada, quando ela é tentada, ela, né, vai combatendo, ela cria uma experiência, né, ela cria uma verruga de Deus, porque ela se torna ousada, porque ela tem experiência com Deus. E é humilde de coração. Ali uma pessoa se torna ousada para falar em nome de Jesus Cristo e por amor a Ele e do Evangelho quando ele é amassado, provado, né? E experimenta todo tipo de sofrimento, né? Para melhor dar testemunho de Jesus na terra. E se torna um crente cheio do Espírito Santo que coloca o diabo para correr, por causa que Deus é fogo consumidor e não tolera o pecado, não tolera nada morno de aparência. Quando o Espírito Santo opera, quebrando o coração de quem diz e o coração das pessoas que ouvem, e elas se rendem, o Espírito Santo, né, vem e convence o coração dos pecadores ao arrependimento para Deus. Daí cai por terra todo o orgulho, cai as vaidades, cai por terra o eu exagerado, cai por terra a cegueira espiritual, cai por terra a vida sem rumo, né? Sem um trabalho pela verdade de Deus, que prioriza primeiro o reino do fundo do coração, né? E a serviço. É porque é serviço das ovelhas e não dos cachorros, porque Deus apacenta ovelha e não cachorro. Ali, 2 Tessalonicenses, porque no versículo 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, lá, 1 Tessalonicenses 2:3. O evangelho é muito valioso, ele não pode ser violado. O que Paulo trouxe à consciência dos tessalonicenses não foi com sabedoria humana, persuasiva, nem com coisas imundas, com qualquer maneira de custe o que custar pelo evangelho a ponto de dizer mentiras para ganhar o que, né, o que ele quisesse ganhar, usar falsidade, enganando com fraude e escondendo e nem escondendo nada de ninguém. O evangelho não se trata disso. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Nós temos que viver lembrando disso. Para quem que você está falando? É para agradar